Olá, tudo bem? Continuando o meu bate-papo aqui com a Luísa, a gente vai falar um pouquinho então hoje especificamente sobre aquela fisioterapia, aquele preparo que é direcionado para a gestante que está bem focada para o parto normal. A importância da gente fazer um pré-natal hoje de uma forma multidisciplinar, como eu sempre falo, que seria o ideal, focado num trabalho pélvico, vai fazer toda a diferença, né, Luísa? Para aquela gestante que vai ganhar o nenê lá, através de um parto normal, adequado, humanizado, enfim, como são os protocolos que a gente procura desenvolver hoje nas maternidades. E isso, o que a gente percebe na prática é que a gestante que faz um trabalho de reforço perineal, de trabalho pélvico com um bom profissional da área, ela chega numa condição totalmente favorável, melhor do que uma gestante sedentária, por exemplo, ou uma gestante que não fez um trabalho específico, né, Luísa? Isso. Então, o que acontece? A fisioterapia voltada para o parto normal, ela é muito importante, por quê? Porque o corpo da mulher, ele foi feito para ter parto normal. Mas, em contrapartida, as mulheres atualmente elas são muito sedentárias, elas ficam muito tempo sentada, muito tempo com a perna cruzada. A Então, mulher moderna, a mulher né? moderna Usa salto salto alto. alto, carro para cima e para baixo. Então, o que acontece? A parte da biomecânica pélvica, ela fica muito rígida. Ela tem o que a gente chama de uma hipomobilidade articular. Então, o que dentro da fisioterapia pélvica a gente tenta trazer para quem quer ter parto normal? Uma mobilidade pélvica mais adequada. E também a gente precisa trabalhar muito a questão da musculatura pélvica, porque a gente fala muito do reforço da musculatura pélvica, do reforço da musculatura pélvica, e realmente é muito importante. Mas o contrário disso também é importante. Na hora do parto normal, na hora do expulsivo, a gente precisa de uma musculatura funcional que se distenda adequadamente para evitar lacerações, para evitar, né? É o que eu falo sempre, o exemplo da Índia lá na tribo, né? Isso. As índias são catadoras, coletoras, elas trabalham de cócoras, né? Então Isso aí. sempre fazendo um trabalho ao natural, articular, né, da musculatura pélvica, né? Isso aí. Ou as pessoas do interior da colônia que estavam lá plantando também, mexendo na horta, na lavoura, né? Que tinham hábitos diferentes, braçais, né? Que utilizavam mais o corpo e que tinham lá, né, a nona, 10, 12, 15 filhos em casa e muito pouco laceração, muito pouco, né, hemorragia pós-parto, intervenção mínima. intervenções mínimas por questões de hábitos. Então, mas a mulher hoje, ela pode, né, através de um profissional, né, fazer justamente o resgate dessa, ou o preparo, digamos Isso assim, aí, é um né, preparo. Luísa? Eu sempre digo que o preparo, ele nunca é só físico, né? A gente que trabalha com isso todo dia, a gente vê que o preparo psicológico nessa hora influencia muito, né? Então, esse estar preparada fisicamente e psicologicamente é muito importante. Então, a gente tenta resgatar esses hábitos mais ativos, né? E preparar uma musculatura pélvica, porque a gente sabe que uma musculatura pélvica mais forte e mais flexível, realmente o período expulsivo é mais rápido, a chance de laceração é mais baixa e episiotomia nem se fala, né? Então, Sem dúvida. E Luísa, do ponto de vista prático, assim, o trabalho que tu desenvolve com a gestante durante o pré-natal, o ideal é que seja desde o início do pré-natal, ao longo, claro, dessas 40 semanas, né, aproximadamente, que seja feito já desde o primeiro trimestre. Esses exercícios, eles envolvem aparelhos, tu usa aparelho de pilates, como é que é na prática lá no teu ambiente de trabalho com essas gestantes? O que eu sempre digo para os pacientes que a primeira impressão que elas têm quando elas chegam no consultório é: nossa, eu não imaginava que era um consultório assim, porque é um consultório semelhante ao de ginecologista, né? Então, assim, não tem aparelhos, ele é um consultório muito semelhante ao de ginecologista eu tenho uma bola de pilates, é o único recurso, assim, mais voltado como se fosse uma academia ou um estúdio de pilates. Mas, assim, a fisioterapia, normalmente, ela acaba acontecendo a partir de 13, 14 semanas. Não tem necessidade de começar antes. E a frequência e a duração das sessões, ela varia muito de acordo com a necessidade da paciente. Então, a gente vê gestantes que são mais ativas, que são mais flexíveis, gestantes que têm uma musculatura pélvica muito boa, gestantes que têm uma musculatura pélvica já não tão boa, tão favorável. Então, isso varia muito se será semanal, mensal, quinzenal. É muito de acordo com
avaliação inicial. E esse teu trabalho, Luiz, ele é um trabalho específico, né? Porque, por exemplo, a gestante diz, doutor, mas eu já faço academia, né? Eu já caminho, já corro. Não, o trabalho de... É completamente diferente, porque a gente precisa fazer toque vaginal, a gente precisa ver a condição da musculatura pélvica, e o que muitas gestantes comentam é, mas eu já faço pilates, e o pilates já trabalha essa questão do reforço da musculatura pélvica. Mas no pilates a gente não sabe se essa gestante ela está conseguindo contrair a musculatura pélvica adequadamente. Então, os estudos científicos mostram que apenas 30% das mulheres têm uma consciência corporal e uma contração muscular pélvica adequada. Então, tu acha que está no Pilates fazendo certo, mas tu não tem certeza se isso está ok. Então, a gente precisa fazer uma avaliação. Tem alguns aparelhinhos de biofeedback, seja manual ou eletromiográfico, a gente consegue mensurar isso. E a partir dessa avaliação, a gente começa a trabalhar a necessidade de cada paciente. Então, assim, nunca é igual. Então, às vezes acontece, mas eu vi no Instagram, tal pessoa fez exercício, é completamente diferente, porque as necessidades são diferentes, né? E Luísa, eu percebo, a gente que está lá no final da linha, né, na ponta, que é na prática lá, vendo, assistindo ao parto, a gente percebe o quanto faz diferença as pacientes que são oriundas ali da Luísa, né, que fizeram um trabalho especificamente pélvico, o quanto a gente percebe, assim, uma estrutura perineal mais reforçada, menos predisposta a lacerações, né? Hoje em dia praticamente a gente não usa a episiotomia, então a gente vai ter uma condição de pós-parto também muito melhor. Com certeza, porque tem que pensar que o pós-parto também tem um bebezinho ali, e dependendo de como está a condição da tua musculatura pélvica, vai impactar até na qualidade de vida que tu vai ter pós-parto, né? E com relação a aparelhos, a gente usa, assim, alguns. A gente sabe que tem o Epinô, que é o queridinho das gestantes, né? Que elas já chegam no consultório pedindo do Epinô, que é um balãozinho inflável que a gente acaba inflando e desinflando dentro do canal vaginal, onde se consegue trazer muita consciência corporal. Então, essa sensação de ter alguma coisa ali, inflando, desinflando, acaba como resultado disso gerando um alongamento, né? Então, a gente consegue mensurar ali o alongamento que foi ganho ao longo das sessões. E com o Epinô é possível também tratar, na verdade, explicar para as pacientes sobre o período expulsivo, que é uma grande dúvida. Eu chego lá na hora e faço o quê? Sim. Então, assim, que eu digo assim, aqui a gente também não aprende muito o que fazer, a gente aprende o que não fazer. Porque a gente vê muitas gestantes que acabam fazendo aquela força puxando para dentro, quando na verdade tu precisa relaxar o assoalho pélvico e empurrar para fora. E a gente vai falar especificamente sobre isso agora no próximo módulo, que a gente vai continuar o bate-papo aqui com a Luísa.